Olá pessoal, sou eu, o professor Almir Garcia Fernandes, da Universidade Federal de Uberlândia, gravando aqui esse nosso terceiro vídeo de estudo da parte geral do Direito Civil. Tá? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né, que é o Decreto-Lei número 4.657 de 1942, que foi alterado recentemente pela Lei 12.376 de 2010. Tá? Bom, a Lei de Introdução às normas do direito brasileiro é uma lei que é anexa ao Código Civil. É uma legislação autônoma e de caráter universal, sendo considerada um repositório de normas preliminares à totalidade de todas as normas do nosso ordenamento jurídico nacional. Ela regula, por exemplo, a vigência, a eficácia de várias normas jurídicas, e sobre ela é que nós vamos comentar hoje um pouquinho aqui nesse primeiro vídeo e depois nos vídeos subsequentes. Tá? Começando inicialmente pelo primeiro artigo da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que trata sobre o início da vigência das leis. Né? O legislador determina assim no artigo 1º, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Tá? Então aqui nós temos no caput do artigo 1º uma regra importante sobre o período em que nós precisamos aguardar entre a publicação da lei e a sua vigência, e esse período de tempo é chamado de vacatio legis. Como o próprio artigo 1º está falando, ele é de 45 dias, quando, em regra, não houver uma regra diferente, quando, em regra, não tivermos uma norma diferente sobre esse prazo de entrada em vigência de uma nova lei. Por que nós temos esse prazo? Esse prazo ele existe para que a população possa se adequar entre a nova lei que está sendo apresentada, né, possa conhecer a nova lei e a sua vigência. Todas as leis têm vacatio legis? Não necessariamente. Nós podemos ter legislações que entram em vigor imediatamente na data de sua publicação. Tá? E nós temos leis que têm vacatio legis de um período bem mais extenso, né? Como é o caso do próprio Código Civil, como é o caso da Lei de Falências, que teve vacatio legis bem mais prolongados para que a população pudesse realmente tomar conhecimento e se adaptar às normas que foram propostas. Quando nós estamos falando de estados estrangeiros, né, porque a legislação brasileira também se aplica em estados estrangeiros, no caso, por exemplo, de brasileiros que estejam residindo no estrangeiro, que precisem organizar a sua vida, no caso de algum patrimônio, tá, nós temos que a obrigatoriedade da lei, né, se for admitida nesses países, tá, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Aqui, como nós temos um país estrangeiro, nós temos um período maior de vacatio. Isso acontece devido à distância dos países, a dificuldade de comunicação que nós tínhamos principalmente no passado. Hoje, né, nós já temos um mecanismo de comunicação bem mais eficiente, né? A internet está aí, né, como vocês estão me acompanhando agora nesse vídeo. Tá? Então, não mudou essa regra de 3 meses, mas tá, ela existia por causa da dificuldade de comunicação que nós tínhamos entre países. Tá? E ainda nós temos, né, que se antes de entrar em vigor a lei, né, tiver uma alteração, né, um período antes do vigor da lei, ela for alterada por uma outra lei, né, essa lei que alterar a lei que foi publicada já, né, ganha um novo vacatio legis, né, de 45 dias. Não necessariamente sobre toda a lei, mas especialmente sobre o trecho que foi alterado. Falou, peraí, então deixa eu explicar direito. Tá? Uma lei foi publicada e nessa publicação, depois da sua publicação, começa a correr o prazo de 45 dias de vacatio legis para que ela entre em vigor. Se durante esse período de 45 dias algum trecho dessa lei for alterado, e aí ela tem que ser alterada por uma outra lei, tá? Esse novo trecho alterado terá um novo vacatio de 45. Então a lei primária, né, que não foi, da parte que não foi alterada, entra em vigência depois de 45 dias, e a parte alterada, 45 dias contados da publicação da alteração. Tá? Todas as correções de texto, né, que a lei tiver que suportar serão consideradas uma nova legislação. Tudo bem? Tá? E ainda, né, a nossa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro traz, né, no caso, algumas regrinhas sobre vigência de leis e revogação de leis, né, tratando sobre as normas de caráter temporário. Né? O artigo 2º fala assim, não se destinando à vigência temporária
A lei entra em vigor até que outra lei a modifique ou a revogue. Aqui, como eu havia falado agora há pouco com vocês, o artigo 2º está tratando sobre a revogação da lei. E ele está falando, olha, nós temos alguns casos em que a legislação é temporária. Então, se a legislação for publicada de forma temporária, não é necessário, por exemplo, que nós tenhamos uma lei para revogá-la, porque vencendo o prazo, automaticamente ela perde a sua vigência, né? E quando a lei não é temporária, que é o caso da grande maioria das leis, para a sua modificação, isso só pode ser feito através de uma nova legislação, de uma nova atividade legislativa. E aqui eu vou dar um exemplo bastante interessante para vocês. O Supremo Tribunal Federal, julgando 2 recursos extraordinários, considerou, por exemplo, inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil, que trata sobre a sucessão de companheiros. Só que se você abrir o seu Código Civil aí, quer ver depois dar uma olhadinha lá no seu Código Civil, você verá que o 1790 ainda está lá no Código. Fala, mas espera aí, o Supremo Tribunal Federal não considerou o 1790 inconstitucional? Sim, considerou. Ele não deveria ter saído, então, do Código Civil? Não saiu. Por quê? Porque para que ele seja excluído do Código Civil, para que ele seja revogado do Código Civil, é necessário que nós tenhamos uma outra legislação revogando ele expressamente. Então, o que ele perdeu, na verdade, foi a sua eficácia, considerada a declaração de inconstitucionalidade. Mas ele não foi tecnicamente revogado, porque isso precisa de uma atividade legislativa. E o parágrafo 1º do artigo 2º ainda fala que a lei posterior revoga sempre a lei anterior quando expressamente declara, nós temos situações de revogação expressa, quando for incompatível, ou quando regule inteiramente a matéria que tratava uma lei anterior. Então, o nosso legislador já está falando, olha, nós temos 2 situações de revogação. Revogação expressa, quando o legislador na nova lei vem e fala assim, olha, a lei anterior está absolutamente cancelada, e nós temos revogação tácita, quando não há essa manifestação na lei nova, mas o texto da lei nova é incompatível, parte ou totalmente, com a legislação anterior. O parágrafo 2º ainda do artigo 2º determina que a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par de disposições que já existem nesse sentido, não revoga nem modifica a lei anterior. O que ele está querendo dizer? Quando nós temos disposições gerais e disposições especiais que complementam condições que já tinham, então nós não temos revogação ou modificação, nós temos implementação de novas condições, ou novas condições gerais, ou disposições gerais ou especiais de legislações antigas. E por fim, o parágrafo 3º do artigo 2º fala sobre a disposição de legislação que não foi revogada, que não pode ser restaurada, se uma nova lei tiver perdido a sua vigência. O seguinte, se eu tiver uma legislação que foi revogada por uma outra lei, e essa lei que revogou a legislação anterior for modificada, for revogada, a legislação anterior não volta a ter vigência automática. É isso que o parágrafo 3º do artigo 2º está nos explicando. E aí nós partimos para o estudo das fontes em geral do direito. Nesses 2 primeiros artigos, nós começamos a tirar os conceitos importantes que você precisa no começo do estudo do seu direito civil, e os doutrinadores apresentam para todos nós que nós temos como fontes do direito, fontes do estudo do direito, não só o direito civil, mas também as outras disciplinas jurídicas, que são fontes do direito, a lei, a analogia, costume e os princípios gerais de direito. Então nós temos como fontes da formação do direito das normas jurídicas. São fontes consideradas formais, a lei, que é a principal fonte do direito, e nós temos outras fontes que são chamadas não formais, como por exemplo doutrina e jurisprudência. Na verdade, são apenas interpretações da lei, por isso que elas são consideradas fontes não formais de direito. Nós podemos ter, então, com relação à principal fonte do direito, que é a lei, um sentido amplo com relação à lei,
né, ou um sentido estrito com relação à lei. Quando a gente fala em sentido amplo, tá, nós temos todas aquelas regras, aquelas normas que criam condutas entre as pessoas, né? Então, por exemplo, a sentença, tá, o costume, o contrato, nós temos uma forma ampla de expressão jurídica, né, resultantes, né, de uma organização, de um processo legislativo, de uma atividade jurisdicional, me desculpem, né, da prática consuetudinária, dos poderes negociais, né? Nesse sentido, nós temos um sentido amplo da lei, né, que entende como aquela regra de organização da sociedade. Tá? Entretanto, né, sobre o sentido estrito, quando nós estamos falando da lei, nós temos que entender a norma jurídica que é elaborada pelo poder público por meio de um processo adequado, né, que está previsto lá no artigo 59 e seguintes da Constituição Federal, né, ou seja, apresentado para as casas legislativas, votado, né, passando por todos os trâmites, né, técnicos para que a legislação seja considerada aprovada, com características de generalidade, imperatividade, autorizamento, permanência e emancipação de uma autoridade competente. Prestem atenção aqui numa coisa importante. Tá? Quando eu falo lei em sentido amplo, eu falo, por exemplo, de contrato, de sentença, tá? Que são normas que se aplicam a determinadas pessoas em determinados momentos. Tá? Mas isso não é lei propriamente dita em sentido estrito, tá? Porque ela só vale para aquelas pessoas. Para nós termos uma legislação, nós temos que ter realmente em sentido estrito um caráter de generalidade, né? De imperatividade, como eu falei para vocês. Né? Essas leis são classificadas em leis cogentes, né? Como nós já tínhamos estudado na aula anterior, né? Que são normas imperativas, né? Que podem ter caráter mandamental, caráter proibitivo, normas não cogentes, tá? Que são normas dispositivas, né? Com caráter muitas vezes permissivo ou supletivo. Tá? Nós temos também em hierarquia as legislações, né, classificadas como normas constitucionais, normas complementares, normas ordinárias, normas delegadas, medidas provisórias. Tá? E nós temos que, nesta hierarquia da lei, né, nós temos o respeito de normas hierarquicamente inferiores às normas hierarquicamente superiores. Então, normas constitucionais, né, elas criam um padrão de organização para todas as demais normas subsequentes, de uma forma hierárquica. Tá? E a lei entra em vigência, como nós já falamos para vocês, né, nesse período de vacatio legis, depois da sua publicação. Tá? Em caso de publicação de correções, nós já falamos para vocês, né, mais uma vez, né, que há uma renovação, né, do prazo da parte que foi modificada na legislação. Tá? Importante destacarmos que a lei, a vigência dela é simultânea em todo o país, né? Isso já acontece há muito tempo, né? Quando o Brasil já não tem mais territórios federais, né? Então nós temos hoje, né, a regra de que em todo o território nacional nós temos a mesma vigência, né, com relação ao seu período de aplicação. Né? E por fim, né, a legislação brasileira só deixa de existir no nosso ordenamento jurídico se ela for revogada por uma outra lei, né, de hierarquia igual ou superior. Isso é importante, tá? Uma lei de hierarquia inferior não pode revogar uma lei de hierarquia superior. Tá? A lei perde sempre a eficácia, né, independente de outra lei, né, se o seu texto expressamente prever isso, né, ou nós podemos ter a eficácia perdida através de determinações judiciais, como eu já comentei com vocês. Bom, nós vamos encerrando aqui essa nossa terceira aula. A partir da quarta aula, nós voltamos a comentar novamente sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Senhores, então, bons estudos a todos, um grande abraço.